Olá, você que está conosco na nossa mentoria Pisurada, vamos dar continuidade à nossa aula de ação de conhecimento. Quero estar trabalhando com vocês a partir de agora, né, os principais dispositivos, os nossos pontos que nós temos que estar aqui marcando. Nós temos que ter todos os nossos pedidos marcadinhos, todos os nossos pedidos prontos para que nós, né, nos encontramos para fazer essa nossa petição inicial, que é muito simples, que é muito tranquila e que eu tenho convicção de que todos vocês vão ter ela sempre na cabeça, sempre na mente, sempre sabendo fazer de cor e salteado, porque é simples, gente. É simples. Na hora da prova, inclusive, se você ficar um pouco nervoso, respira fundo, faz o pensamento voltar, porque não tem como você errar ela, não tem como você esquecer, beleza? Não pode. Essa é uma peça que você não pode perder nada em estrutura dela. Nada, porque ela é muito boa de se estruturar, não tem invenção nenhuma. Não tem invenção nenhuma, ok? Essa ação de conhecimento, ela é uma petição que sempre será endereçada para o juiz de primeiro grau. Lá para o juiz de primeiro grau, a gente bota o juízo, né? Porque ela é para o órgão hoje, mas é para o juiz. Ela não tem prerrogativa de foro. Não existe. Olha só, se eu for ingressar com um mandado de segurança contra uma demissão aplicada pelo presidente da República, eu vou ingressar no STF. Porque o artigo 102, inciso 1 da Constituição, prevê que no mandado de segurança é do STF, contra a autoridade coatora. Se eu for ingressar com uma ação anulatória dessa mesma decisão, eu vou ingressar no juiz de primeiro grau. Lá, e não vai ser contra a autoridade coatora, vai ser contra a União. Essas diferençazinhas você tem que saber sempre, ó. Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, eu ingresso contra a autoridade coatora vinculada à pessoa jurídica. Na ação de conhecimento, eu ingresso contra a pessoa jurídica. Então, enquanto lá no mandado de segurança é contra o presidente, contra o ministro, vinculado à União, aqui na ação de conhecimento eu vou ingressar contra a União. Contra a União, contra o Estado, contra o município. Show? Acompanhe na tela comigo, a partir de agora, né, nossa ação de conhecimento pelo procedimento comum. Qual é o fundamento específico dela? Processual, olha aqui, ó, artigo 318, 319 e 320 do CPC. Esses são os meus 3 artigos. Professor, eu coloco assim mesmo? Coloca. Você pode colocar artigo 318 e seguintes do CPC, mas eu prefiro e faço isso porque já deu certo, dá certo. São inúmeros aprovados que fizeram exatamente isso. Vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 318, 319 e 320 do CPC. Coloca os 3. Olha só, vai lá para o seu CPC. Vamos lá para o seu CPC. Ele está na tela para vocês. Olha aqui, ó. Parte especial do CPC. Do processo de conhecimento. Do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença. Do procedimento comum. Do procedimento comum. Vocês verão, em alguns lugares, em outros tempos, principalmente quando forem responder provas anteriores, muito antigas, da FGV, a ação ordinária. Por que era ação ordinária? E eu, particularmente, amava a ordinária. Eu gostava muito da ordinária. Mas a ordinária morreu. Ela foi morta e enterrada junto com o CPC do meu avô, o CPC de 1973. Lá, o CPC do meu avô, de 1973, lá existia a ação ordinária, porque o procedimento era ordinário. Então tinha o procedimento ordinário e tinha a ação ordinária. Ela morreu, foi morta enterrada, não existe mais de 2015 para cá a chamada ação ordinária, porque o rito ordinário foi morto e sepultado.
Tá lá debaixo do chão, enterrado. Olha só, eu vou mostrar para vocês agora aqui o CPC do meu avô. Só para vocês compreenderem isso que eu estou dizendo. Olha só, isso que vai para a tela de vocês é o CPC que foi revogado. O de 73, que não existe mais. Como era? Era assim. Olha aqui o título 8º, ó. Do procedimento ordinário. Ó, do procedimento ordinário. Então, por isso se chamava ação ordinária. Toda petição inicial que fosse para esse procedimento ordinário, procedimento comum, ó, da petição inicial, eu poderia nomear apenas de ação ordinária. Tudo. Se fosse indenizatória e eu chamasse de ação ordinária, estava valendo. Se fosse obrigacional e eu chamasse de ação ordinária, estava valendo. Tudo era uma ação ordinária porque seguia o rito aqui do procedimento ordinário que existia. Hoje é esse que vem para a tela, ó. Hoje é do procedimento comum. Então hoje eu tenho a minha ação de conhecimento do procedimento comum e eu tenho que colocar o nome em iuris dela. Ação anulatória, ação indenizatória. Se eu até quiser colocar como complemento o nome, eu posso colocar ação indenizatória pelo procedimento comum. Ação anulatória pelo procedimento comum. Mas eu não posso só colocar ação pelo procedimento comum. Não, eu tenho que colocar a minha pretensão material. Ação anulatória. Ação anulatória pelo procedimento comum. Aí tá ok. Mas só ação pelo procedimento comum, não. Bota a pretensão no nome em iuris. Isso pode zerar a tua peça. Então, sempre coloque ação anulatória, ação indenizatória, ação de obrigação de fazer, ação de obrigação de não fazer, ação de obrigação de dar. Show? Então, aqui no 318, ó, está o procedimento comum. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário aqui desse código, outras ações especiais que estão aqui nesse código, ou de lei. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Sim, nós temos aplicação subsidiária aqui do procedimento comum na ação de desapropriação. Nós temos a aplicação subsidiária do procedimento comum na própria ação civil pública. Se aplica subsidiariamente a todas as outras. Então, o artigo 318 é o primeiro que nós temos que fundamentar, perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 318, 319 e 320 do CPC. O 318 está aqui, vocês acabaram de ver, ele trata do rito. Aí o 319, ó, da petição inicial. Ele traz os requisitos da petição inicial, ó. 319, aqui, gente, está toda a estrutura da minha petição inicial. Se é uma petição inicial, você vem aqui para o checklist da sua petição. Olha aqui, ó. A petição inicial indicará. É a aula de petição inicial. É a aula do que tem que ter. O juízo, aqui é dirigida. É para o órgão. Antes era para o agente. Lá o meu avô endereçava assim, ó. Excelentíssimo senhor juiz. Lá no meu avô. O meu avô aprendeu assim, né? E assim era feito o endereçamento. Se endereçava para o juiz. Então, vocês vão ver algumas peças lá da época do meu bisavô, da época do meu avô, que vai dizer assim, ó, excelentíssimo senhor juiz da primeira vara, não sei do que, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz. Lá na época do meu avô, isso era comum, porque era endereçado para o juiz. Lá no CPC de 73, era para autoridade, para pessoa de carne e osso, para o juiz que eu mandava a petição. CPC de 2015, não. CPC de 2015 eu mando para o órgão, que é o juízo. Mando para o órgão e lá no órgão vai cair para algum dos juízes. Então, essa é uma grande diferença. Ó. O que eu vou mostrar para vocês agora é o CPC do meu avô. Tá na tela para vocês. Olha aqui, ó. Que era aquele lá do procedimento ordinário.
Aí tinha aqui, ó, dos requisitos da petição inicial, ó. O 282 do falecido CPC. A petição inicial indicará, ó, o juiz ou tribunal a que é dirigida. Então, por isso que lá na época dele se endereçava para o juiz, excelentíssimo senhor juiz da vara tal. Era para o juiz. Isso aqui não existe mais. Hoje é esse aqui, ó, o juízo a que é dirigida. Então, eu endereço ao douto juízo da vara tal. Ah, depois a gente vai fazer aqui uma de cada um, nós vamos fazer uma ação anulatória, uma ação indenizatória e uma ação obrigacional, endereçando para cada uma delas, ó, o juízo a que é dirigida. A qualificação tá aqui, então vem, ó, em cima, linha de endereçamento, que vocês já sabem. Abaixo, a qualificação, os nomes, os prenomes, o estado civil, se o cara é casado ou não, se não é, se ele tem união estável, eu vou botar, ó, tem união estável, ou ele tem um estado civil aqui, né, casado, ou ele tem a existência de uma união estável. A profissão, o número de inscrição no CPC ou CNPJ, e nós ainda botamos RG, porque tudo que você botar mais é tranquilo, o RG também, ó, CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, e-mail, o domicílio e a residência do autor e do réu. Ó, tudo isso aqui é a qualificação do autor e do réu. O fato, o direito, ó, os fundamentos jurídicos do pedido, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas explicações. Então, vem, ó, endereçamento, qualificação, fatos, direito, pedidos. Valor da causa, eu atribuo o valor da causa, e as provas, eu já vou botar dentro do meu próprio pedido aqui as provas, mas tem aqui as provas, e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Gente, marca o marca-texto piscante aqui no 319, porque se cair uma petição inicial para vocês, toda a aula está aqui, ó, tudo está aqui, gente, olha aqui, tudo. Todos os requisitos da petição inicial estão aqui, tudo que ela tem que ter. É só você vir para cá e você lembrar que você tem que colocar tudo isso. Eu tenho que endereçar, qualificar, botar o nome da peça, obviamente, o nome em iuris dela, depois a gente vai fazer, ela fica meio que no meio da qualificação ali, a gente bota o nome em iuris. Colocar os fatos, ó, os fatos, os fundamentos jurídicos, que é o meu direito, os meus pedidos, o valor da causa, manifestar a opção ou não pela audiência de mediação ou conciliação. Então, esses são os meus fundamentos. E o 320 vai falar da prova documental. Olha aqui, ó. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 320. Por isso eu venho perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 318, 319, 320. 318, 319, 320 do CPC. E aí, como eu acabei de dizer para vocês, nós temos algumas peças que vão ter alguns fundamentos específicos, que são associados à natureza da minha pretensão. A natureza da minha pretensão. Veja comigo na tela, olha aqui, ó. Verificar a natureza. É uma indenizatória? Eu posso ter o artigo 37, parágrafo 6º, o artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Esse aqui é o da desapropriação indireta, eu acrescento junto. Esse aqui, toda ação indenizatória, eu acrescento ele junto. 37, parágrafo 6º. Por que o 37, parágrafo 6º? Porque é o que diz que as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes causarem. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar essa minha pretensão indenizatória com fundamento constitucional no artigo 37, parágrafo 6º. Beleza? Pessoal, essa minha ação de conhecimento, ela terá a possibilidade da tutela provisória. Tá? Eu quero que você se desloque lá para o artigo 300 do seu CPC. O que é a tutela provisória? A tutela provisória é o adiantamento de uma decisão.
ele vai me dar uma decisão precária, temporária, porque eu tenho 2 requisitos, ou um só, mais alguns, já vou mostrar. Quais são os requisitos que eu tenho? Olha, seu juiz, eu tenho enorme perigo de dano. Se eu não tiver uma decisão que me ajude agora, nunca mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um concurso para ser feito no domingo. Você está na sexta-feira. Sexta-feira. Se o juiz não te der uma tutela provisória, o cara não vai fazer o concurso domingo. Aí ele te dá a decisão na segunda. Parabéns, juiz. Beleza, a prova foi ontem, domingo. O que adiantou? Você conseguiu entender? Então você tem que ter um perigo de dano e uma probabilidade de que você tem o direito, de que você não está maluco, de que você efetivamente, né, está certo. E aí nós vamos ter 2 tutelas provisórias. A tutela provisória de urgência do 300 e a tutela de evidência do 311. Só que antes, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que são fundamentais de um aspecto geral da nossa tutela provisória lá a partir do 294. Vai para ele lá, tá? Eu quero explicar para vocês entenderem isso. Olha só. Da tutela provisória. Tá aqui, ó, livro 5, da tutela provisória. Disposições gerais. Disposições gerais. Olha o 294. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Pega um traço simples e marca aqui debaixo, ó, urgência ou evidência. Então, o 294 vai ser fundamento para você colocar na tua fundamentação da tua tutela provisória. Você vai botar o 294 e o 300 ou o 311. Então, marca aqui. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Anota aí que você vai usar o 294. Você vai escrever ele na hora da tua peça. Olha o parágrafo único. A tutela provisória de urgência poderá ser cautelar ou antecipada. Ó, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O que está dizendo isso aqui? Ó? Essa tutela de urgência, cautelar, ó, esse aqui, ó, ela é uma coisa, é a mesma, cautelar ou antecipada, ela pode ser concedida em caráter antes de ajuizar a petição inicial ou depois de ajuizada. Antes ou depois. Como assim, professor Felipe? Essa aqui não vai cair na tua prova. É quando eu só ajuizo uma mini petição inicial pedindo só tutela de urgência. O meu pedido único é ela. Eu peço ela, fundamento a probabilidade de direito e o perigo de dano, é como se eu tivesse só aquela partezinha da tutela provisória numa petição inicial, só aquilo. Ajuizo ela e depois eu apresento a petição inicial. Então, estou explicando isso aqui só para vocês saberem. 294, ela pode ser em caráter antecedente ou incidental. E esse fundamento aqui, o 294, parágrafo único, vai servir também para nós, para a nossa tutela, antecipação da tutela recursal. Só estou mencionando lá depois dos recursos, a gente vai falar, a gente vai usar esse parágrafo único aqui também, porque é incidental. Olha aqui, ó, se é incidental é do início ao fim do processo. Tudo que ocorre no meio, incidental. Então, ou é antes do ajuizamento da petição, ou é no curso de todo o processo, incidental, do ajuizamento até o trânsito em julgado. Então, como eu posso pedir até em grau de recurso, o parágrafo único também me serve para fundamento lá. Para nós aqui agora,
O que mais interessa é o 294. O 294. Ok? Olha só. Deixa eu pegar para vocês aqui. Esse aqui é o poder geral de cautela do juiz, ó. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, o chamado poder, eu chamo de poder dever geral de cautela, tá? Poder geral de cautela. Aqui, pessoal, primeiro ponto, aqui esse artigo 294 é o que nos interessa. Ele, marca aqui, 294, que é o que prevê tutela de urgência ou evidência. E o seu parágrafo único, principalmente para os recursos, nós vamos usar nos recursos, 294. Você vai descer, vai descer, vai descer, e você vai chegar no 300. Nós sempre vamos usar combinado o artigo 294 e 300 ou 294 e 311. O 300 aqui da tutela de urgência, olha aqui, ó, da tutela de urgência, e o 311 da tutela de evidência. Olha o 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, marca texto, piscante, traço simples agora, a probabilidade do direito, passa traço simples embaixo, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso aqui é a fumaça do bom direito. Isso aqui é o perigo da demora. Sempre a nossa tutela provisória, de urgência ou de evidência, será fundamentado na fumaça do bom direito e no perigo da demora, que leva esse nome novo aqui no CPC. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Lembrando que aquelas ações especiais que a gente viu, como mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, vão levar o nome de liminar, e aqui ela leva o nome de tutela provisória. Nas ações do CPC, essas de conhecimento. Tutela provisória, está aqui dentro do CPC. Artigo 300. Então, você vai colocar aqui, olha aqui, ó, artigo 300 do CPC. Marca esse parágrafo segundo. O que é esse parágrafo segundo? A tutela de urgência, olha aqui, ó, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. O que é este liminarmente? Sem ouvir a parte contrária. Inaudita altera parte. Inaudita altera pars. Sem ouvir a parte contrária. A tutela provisória pode ser concedida de imediato, ó, sem ouvir a parte contrária ou após justificação prévia. O juiz vai citar o réu, aguardar a contestação dele para decidir depois. Lembrando que o juiz pode conceder a tutela provisória em qualquer fase do processo. E você vai pedir na petição inicial. E você vai pedir sem ouvir a parte contrária ou sem justificação prévia. Você vai fazer esse pedido. A concessão da tutela provisória de urgência sem ouvir a parte contrária para. Mas ele pode querer ouvir. Então ele vai mandar a citação, vindo a contestação, ele vai decidir. E ainda, você fez o pedido agora. Ele pode dizer assim, olha, aguardo a produção de provas para eu analisar. Não tem provas suficientes ainda. Vai ter todo o andamento da fase instrutória. Lá no meio do processo, depois das provas, eu dizer, agora eu defiro a tutela provisória, que tu tinha me pedido lá no início. Então, esse é um ponto de extrema importância que você tem que marcar. Ó. Artigo 300 e parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Beleza, gente? Marca esse aqui. Olha o parágrafo 3º. Ó. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso aqui é tese
para um agravo de instrumento. Depois eu vou mostrar por quê. No agravo de instrumento em que eu ataco uma decisão de tutela provisória, olha só, o teu cliente é o réu, tá? O autor ingressou com uma ação pedindo uma tutela provisória contra o teu cliente e o juiz deu. Você vai atacar essa decisão como? Por agravo de instrumento. Nesse agravo de instrumento, os principais fundamentos que você tem que demonstrar é que não há fumaça do bom direito e não há perigo de dano. E ainda, ó, que não pode conceder essa tutela porque há irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não tenho como desfazer essa decisão depois, ela é definitiva. Então, isso aqui é um exemplo, ó. Tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Só para você marcar aqui. Mas o que nos interessa aqui é esse aqui. 294 e 300 CPC. Quando nós formos estruturar ali, você verá. Beleza? Desce lá para o 311 agora. 311. Desce lá para o 311. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Olha só, na tela para vocês. Da tutela de evidência. Tutela de evidência. Lá era tutela de urgência. E tutela de evidência. Presta atenção. Sempre que for possível fazer a tutela de evidência, também será de urgência. Também será de urgência. Sempre você poderá fazer tanto a de urgência quanto a de evidência. Cabe tutela de evidência? Cabe a de urgência também, porque você preenche mais os requisitos. Nem sempre que couber tutela de evidência, tá? Eu poderei fazer as duas. A de evidência tem um requisito específico. Olha aqui, ó. Segura o teu vadimécum com uma mão lá no 300 e vai para o 311, os dois juntos. Você vai ver que os requisitos do 300 é bem melhor. Lá eu demonstro probabilidade do direito e perigo de dano, os dois juntos lá, mas é bem melhor. Lá esses dois juntos. E aqui eu mostro um ou outro, não preciso os dois, e essa situação específica dos incisos. Olha só. A tutela de evidência será concedida, ó, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, olha aqui, então, lá no 300, eu tenho que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aqui independe, olha aqui, ó, independentemente da demonstração de perigo de dano ou resultado útil do processo. Ela vai ser concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Veja comigo aqui, ó. Esse caso. Prova pré-constituída e violação à súmula vinculante, ou tese de repercussão geral, ou recursos repetitivos do STJ. É possível. Agora, pessoal, por que você não vai usar tutela de evidência? Você vai usar tutela de urgência? Porque senão ele vai fazer um mandado de segurança. Olha aqui, ó. Se eu puder comprovar documentalmente, tiver o direito líquido e certo, eu ingresso com mandado de segurança. Então, você vai marcar isso aqui, mas não fica com caraminholando a sua mente. Sempre que couber a tutela de evidência, vai caber a de urgência também. Você vai demonstrar a probabilidade de dano, vai demonstrar o perigo da demora e vai pedir, e você não precisa ter nada além disso aqui, ó. Nada. Isso aqui você tem que ter isso aqui desenhado. As palavras-chave do problema têm que serem extraídas daqui, ó. Tutela de evidência será concedida independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando ficar caracterizado
o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, os fatos puderem ser comprovados documentalmente e houver tese fixada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, esquece, isso aqui não é para nós. Esse aqui, esse aqui cabe para nós. Esse é o principal para nós, principal. Isso aqui não é nosso. É lá do pessoal do civil. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. É nosso. É nosso. Os nossos aqui, principais, esses dois e este aqui. Essas palavrinhas aqui estarão na prova. Sendo provado documentalmente com prova de que não possa gerar dúvida capaz. E aí você vai fundamentar com base no artigo 294 e no 311. Professor Felipe, eu fiquei em dúvida se eu faço a tutela de urgência ou de evidência. Qual eu faço? Faz de urgência. Faz de urgência. Agora, você vem aqui para o 311, dá uma olhadinha em todos esses incisos, vê se lá no problema não tem uma partezinha desses incisos. Palavras-chave desses incisos. Se eles colocaram no problema as palavras-chave dizendo que preenche, sendo que o autor possui prova documental que o réu não é capaz de gerar dúvida razoável. Opa! Aí, palavrinha-chave lá do 311 da tutela de evidência. Aí eu posso fazer a tutela de evidência. Sempre que você tiver uma tutela de evidência aqui e você fizer de urgência, você vai pontuar também. Vai pontuar. Beleza? Gente, nessa nossa aula, nesse nosso bloco, nós ficamos por aqui. Lembre da tutela provisória de urgência 294 e 300. Evidência 294 e 311. Em ambas eu vou mostrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Mesmo que no 311 diga independente da demonstração, você vai demonstrar. E aí você vai pedir a concessão dela. Se tiver todos esses outros requisitos aqui dos incisos do 311, você pede evidência. Se ficar desenhado lá no problema. Se não tiver lá, você vai pedir a de urgência. Beleza? No próximo bloco, estrutura da nossa peça. Estrutura. Quero mostrar a estrutura para vocês. Valeu, gente. Aguardo vocês na sequência.